Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 1, e vamos ler alguns versículos importantes aqui. Capítulo 1, 2 Pedro, todos os versículos são importantes, porém, alguns versículos que, para este momento, eu reputo como mais importantes para a nossa reflexão bíblica. 2 Pedro, capítulo 1, vamos ler alguns versículos. Versículo 3 diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Verso 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. Verso 5, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Verso 10 agora. Portanto, irmãos, procurar fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Verso 11, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Somente estes versículos que eu quero neste momento ler convosco para a nossa breve e objetiva reflexão neste culto de doutrina e ensinamento. A palavra que o Senhor colocou em meu coração, ela está baseada neste texto, fundamentalmente neste texto, mas também em outros que leremos daqui a pouco. Vale lembrar que a epístola foi escrita por Pedro, mais ou menos no ano 65, e ela tem por objetivo, essa segunda carta, especialmente, combater heresias pregadas por falsos mestres. Os irmãos que estudam a Bíblia já estão habituados com estes propósitos das cartas, e no caso da carta de Pedro, a segunda especialmente, ela visa combater os falsos mestres. Por exemplo, capítulo 2, verso 1, diz que também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Uma das heresias aqui pregada por aqueles falsos mestres era exatamente a negação de Jesus como Senhor, como Salvador, como resgatador da alma de todos aqueles que creem no seu sacrifício na cruz do Calvário. Uma outra heresia que era pregada naqueles dias está lá no capítulo 3, versículo 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, aqueles falsos pastores, falsos pregadores, eles pregavam contra a vida de Jesus, contra o arrebatamento da igreja, colocando em dúvida no coração dos crentes o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, mostrando para os crentes que aquilo na realidade era uma invenção, isso na concepção deles, e também colocando em dúvida a vinda do Senhor. Dois pontos principais eles atacavam: o sacrifício de Jesus e a vinda do Senhor Jesus. Não é diferente nos nossos dias, né? Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar.
E esses fatos levaram Pedro a escrever esta carta. E ele escrevendo a carta, depois da saudação que ele faz, no capítulo 1, verso 1, ele se apresenta, ele saúda os irmãos, e ele agora mostra o que os irmãos e todos nós, os crentes, recebemos do Senhor. Pelo divino poder, o Senhor nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, e Ele nos chamou, Ele nos escolheu por sua glória e virtude. Pedro começa a colocar na mente dos irmãos e fazê-los relembrar que, pela glória divina, pelo poder divino, eles haviam sido salvos. Ele começa a apresentar aqui a salvação para os irmãos, mostrando para eles que eles foram salvos por Jesus. Uma das coisas que nós devemos sempre ter em mente e lembrar é exatamente este fato, que nós somos salvos. Salvos por Jesus, que morreu na cruz do Calvário, para perdão dos nossos pecados. E a preocupação do apóstolo Pedro aqui é essa, mostrar para os irmãos que eles foram salvos. E como salvos do mundo, da corrupção, que ele diz aqui, que eles haviam escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo, ou seja, eles foram tirados de todo o sistema pecaminoso que há no mundo e agora estavam participando da natureza divina. Paulo fala muito disso, né? Dos crentes que foram tirados do reino das trevas e agora participam de um outro reino. Pedro também está com outras palavras falando mais ou menos a mesma coisa, e ele está dizendo: olha, vocês escaparam da corrupção, da concupiscência que há no mundo, e vocês agora fazem parte da natureza divina. Vocês são a igreja de Jesus, vocês foram salvos, escaparam da corrupção do mundo. O que Pedro está fazendo aqui é construindo na mente dos crentes uma memória, uma lembrança daquilo que eles eram e daquilo que eles, naquele momento, agora passaram a ser. Pedro mostra o estado anterior e mostra o estado atual. O estado anterior, corrupção, concupiscência que há no mundo. Estado atual, quando ele escreveu esta carta, participantes da natureza divina. Esse fato aqui, ele também se aplica a nós, que somos crentes. Nós, outrora, participávamos de toda a corrupção que há no mundo, mas agora, ainda pecadores, porém pecadores redimidos, resgatados, perdoados, libertos, nós somos participantes da natureza divina. Essa bênção, ela precisa estar bem posta no nosso coração, na nossa mente, de forma tal que nos alegre, que a gente fique feliz, que a gente fique contente pelo fato de nós sermos salvos, pelo fato de nós sermos participantes da natureza divina. É bom a gente ressaltar esse ponto, porque às vezes o tempo vai passando e a gente vai olhando só para outras coisas. Olha, está faltando dinheiro, está faltando emprego, está faltando saúde para alguns, está faltando tais e tais coisas que são efêmeras, passageiras, terrenais. Porém, nesta noite o Espírito Santo nos lembra uma vez mais que o principal nós temos, que é a salvação da nossa alma. Isso ninguém pode tirar. Isso a pandemia não tira, o fracasso econômico não tira, nada tira este direito, esta bênção que nós recebemos, que é a salvação da nossa alma. Isso deve nos alegrar. E por essa razão, e aqui
que reside a minha palavra com os irmãos nesta noite, Pedro então dá alguns conselhos para os irmãos. Exatamente por vocês serem salvos, vocês precisam ter algumas atitudes. Porque aqui eu quero até fazer um comentário. Alguns pregam, e não há aqui nenhuma palavra de desrespeito a estes, mas apenas não concordamos com esse pensamento. Alguns pregam que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas nós não acreditamos assim. Se você entrar lá no site da nossa igreja, iadbir.com, e for lá no ícone igreja, e você for lá no nosso credo, ou em que cremos, ou a declaração de fé, clica lá, tem um livro lá, de mais de 150 páginas, que você pode ler e estudar sobre as nossas crenças fundamentais, a nossa fé. E lá a partir da página 60, 63, você encontra sobre a salvação. E lá a gente vê o que a gente crê, que a salvação é pela fé, é obra da graça, não há mérito no homem, nós não temos méritos nenhum pelo fato de sermos salvos, foi Jesus na cruz que fez tudo por nós, e lá está bem claro isso. Porém, me parece que na página 67 também está claro que nós podemos perder a salvação. Também está claro que apesar da salvação não ser um mérito nosso, é um mérito de Cristo, único e exclusivamente mérito de Cristo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, isso é bem claro, é pacífico entre nós. Também está claro lá na questão da segurança da salvação, da manutenção da salvação, que nós devemos lutar para não perdermos essa salvação. Quer ver só? Leia comigo em Hebreus, capítulo 3, e o versículo de número 12. Só um texto aqui para fundamentar essa fala nossa. Hebreus, capítulo 3, e o versículo 12, diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. O escritor aos Hebreus, aqui no capítulo 3, versículo 12, ele deixa bem claro que é possível se apartar do Deus vivo, é possível se afastar da fé. Lá em Apocalipse, capítulo 3, está escrito que aquele que for fiel até o fim será salvo. Então, essa história de que uma vez salvo, salvo para sempre, ela não é bíblica, ela não encontra fundamento bíblico. Nós somos salvos agora, se Jesus voltar neste momento, ou se nós partirmos para Ele, nós somos salvos, plenamente salvos, se estivermos em comunhão com Ele e com a sua igreja aqui na terra. Agora, se nos afastarmos da presença de Deus, se nos afastarmos da palavra de Deus, se nos desviarmos, a palavra afastar, ela é muito conhecida hoje como se apostatar da fé. O que é o apóstata? É aquele que se afasta da fé. É aquele que outrora pregava, por exemplo, sobre o arrebatamento da igreja, e hoje ele se afastou disso, ele não prega mais, ele é contra, ele não acredita mais, ele é um apóstata. É aquele que outrora pregava sobre a Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, e hoje ele não crê mais nisso, ele é um apóstata. Aquele que pregava que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, breve voltará, e hoje ele não prega mais, ele não crê mais nessas verdades. E alguém pode pensar, mas existem pessoas assim? E aos montes, está cheio de pregador famoso por aí, que outrora eram ícones, eram referências na pregação da palavra, e que hoje se afastaram das doutrinas bíblicas, relativizaram doutrinas bíblicas, se afastaram do Deus da Bíblia. Por
Por exemplo, alguns que pregavam que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, e hoje já não pregam mais que a Bíblia é a palavra de Deus, pregam que apenas o Novo Testamento que serve para nós, e alguns nem o Novo Testamento mais, já não creem mais nada, se tornaram céticos, incrédulos, zombadores da fé, são homens que se afastaram da fé, se apostataram da fé. Exatamente aconteceu o que está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 2. Um coração mau e infiel que se apartou do Deus vivo. Então, é possível que alguém se afaste da fé. É possível que alguém perca a salvação. Se alguém perguntar para você, olha, é possível que alguém perca a salvação? Sim. Não perde por qualquer motivo, né? Teve lá uma desavença com o irmão, uma discordância, eu vou para o inferno. Não é assim também, não é? As coisas, os problemas da vida, eles acontecem com a gente diariamente, na igreja também. Às vezes teve um pensamento ruim, uma palavra mal colocada, mal falada, uma atitude errada, um ato isolado não vai fazer alguém perder uma salvação. Agora, se essa pessoa começar com as práticas reiteradas de pecado e de forma proposital, ela vai se afundando no pecado e se afastando de Deus, ela perde a salvação, ela perde esta comunhão que ela tem com Deus. E exatamente por essa razão, o apóstolo Pedro ele nos dá um conselho, que é o conselho que eu deixo para a igreja. Primeiro eu recebi para mim, quando eu estava lendo e estudando a palavra, e agora eu compartilho com a igreja. Olha o que ele diz no versículo de número 4, depois que ele fala da nossa salvação, da participação na natureza divina, ele diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Então, se fôssemos colocar um título nessa nossa palavra, qual seria o título? O que fazer para não perder a salvação? Primeiro, colocar na salvação toda a diligência. O que é diligência, pastor? Diligência é zelo. Diligência é cuidado. E a pergunta que eu faço agora, para a gente pensar nesse tópico, é a seguinte: que tipo de cuidado temos colocado na nossa salvação? Será que há zelo no que se refere à salvação? Será que temos tido diligência, cuidado quando se trata de salvação? Porque às vezes o tempo vai passando e a gente vai se esquecendo que a maior e melhor bênção que a gente recebeu é a salvação, e que não foi a gente que comprou. Nenhum de nós aqui adquiriu a salvação lá na prateleira do supermercado. Nenhum de nós aqui derramou sangue para conseguir salvação. Nenhum de nós aqui pagou com euro, dólar, real, seja o que for, ouro ou prata, para ter a salvação. A salvação nós conseguimos por intermédio de Jesus. Foi Ele quem nos deu a salvação. E quando nós recebemos um presente de alguém, nós, quando consideramos aquela pessoa e quando gostamos do presente, mesmo quando a gente não gosta, por ser um presente é bom que a gente cuide, né? Mas principalmente quando a gente gosta do presente da pessoa, a gente guarda com o maior carinho, não é assim? Se alguém pede emprestado, fala, não vou emprestar não, porque isso aqui eu ganhei de fulano de tal. Isso aqui não posso perder de jeito nenhum, tenho que cuidar com muito carinho, porque é um presente que eu ganhei da minha mãe, do meu pai, do meu pastor, do meu amigo, ou da igreja. Quando o pastor ganha um presente da igreja, a gente fica com muito carinho, muito zelo em relação àquele presente. Agora aplica esse exemplo no que se refere à salvação. Quem recebeu de Cristo a salvação? Vou mudar a pergunta: quem tem certeza da sua salvação? Levante as duas mãos para o céu e dê um brado de glória ao nome de Jesus. Agora, a salvação, irmãos, foi um presente. Ninguém pagou nada por ela. Ninguém teve que colocar a mão no bolso para pagar
parcelado, financiado. Ninguém derramou sangue, pastor Denilson, pastor Gerson. Ninguém teve que dar um carro, uma casa. Se alguém prega isso, é heresia, porque a salvação, ela é um presente, ela é um favor, uma dádiva que Deus nos deu. O que nós fizemos foi apenas crer em Jesus, nos arrepender dos nossos pecados, e já estamos salvos. Se a trombeta soar agora, os céus se abrirem e o Senhor descer nas nuvens, nós subiremos ao encontro dele nos ares, porque somos salvos. Pode ser que até alguém não goste de você, não vá com a sua cara e até diga, ele não merece a salvação, ele não pode, ela não pode ser salva ou ser salvo, mas a opinião de outrem não vale nessa questão, porque quem deu não foi A, B, C ou D, quem deu o presente foi Jesus. Então, gostando ou não gostando, você é salvo. Eu posso até falar, olha, fulano de tal, ao meu ver, não merece ser salvo, mas o céu não é meu, não foi eu que derramei sangue, não foi eu que morri na cruz, foi Jesus quem te salvou. E Ele te deu este presente maravilhoso chamado salvação. Então, primeira atitude para não perdermos a salvação, olhar com diligência para essas coisas. Olhar com diligência é fazer como aquela mulher das dracmas, ou da dracma perdida, não é isso? Ela acendeu a luz, pegou lá a vassoura e varreu a casa, e foi com detalhe, com cuidado, até achar aquela dracma perdida. Diligência é quando você entrega o seu carro lá no estacionamento para o manobrista, e ele pega com muito cuidado o carro e vai estacionar, porque não é dele, ele precisa tomar muito cuidado. Diligência é o que você faz quando está no trabalho, cuidando, de repente na segurança pública, na saúde, que é o fator do momento, né? A pessoa chega ali doente e precisa ser entubada, e o médico vai lá, o enfermeiro vai lá e cuida com muita diligência, muito zelo, porque ali está uma vida. Ele é responsável até certo ponto por aquela vida que ali está. Se ele cometer um erro, ele pode até ser processado, até perder a sua autorização para trabalhar como médico. Imagine alguém da segurança pública, irmão Cândido, que cometa um erro e dispare lá contra um cidadão e mate uma pessoa inocente. Essa pessoa vai até perder o emprego, porque não houve diligência, cuidado. E a gente precisa ter diligência com aquilo que nos entregam, no que se refere às coisas materiais. Agora, as coisas espirituais, muito mais. E pelo Espírito de Deus eu falo para você que me ouve, me assiste, ou aqui, ou na sua casa, e que neste momento de pandemia, às vezes a gente fica meio à vontade, e parece que está tudo meio tranquilo, meio light, a igreja não está por perto, o pastor não está por perto, e a gente vai deixando de lado algumas coisas, mas o Espírito de Deus fala conosco nesta noite, olha com diligência para a salvação. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia! O diabo não pode roubar a sua coroa, o seu irmão da direita, da esquerda também não. Ninguém pode roubar, mas você pode perder. Você pode perder. Se você der causa, aí sim eles vêm e tomam. Se você guardar, se você com diligência e zelo guardar, ninguém rouba a sua salvação. Ninguém toma o que Deus lhe deu. Mas se você não cuidar, aí sim, você deu causa, você pode perder. Mas a palavra, olha o que diz versículo 4, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Pedro está dizendo, olha, você tem grandíssimas e preciosas promessas. A igreja tem sobre si grandíssimas e preciosas promessas. Mas vós também, versículo 5, ponde nisto mesmo
toda a diligência, todo cuidado. O Espírito de Deus fala conosco nesta noite, esta palavra. Olhe de forma imaginária, pela fé, faça um exercício mental, como se você estivesse vendo a sua salvação agora, como se ela fosse um objeto que você pudesse contemplar. Olhe para a sua salvação, feche os seus olhos um pouquinho, olhe para ela, imagine como se fosse um objeto, é apenas para a gente exercitar a nossa fé. Imagine como fosse um objeto, e você vai dizer para você mesmo: eu vou guardar a minha salvação. Aleluia! Eu vou guardar com diligência este presente que o Senhor me deu. O diabo tem feito muitos de nós nos distrairmos, mas nesta noite nós queremos declarar aqui em nome de Jesus: eu vou agir com diligência. Eu vou dizer não ao mundo, não ao pecado, não às propostas mundanas e malignas. Eu vou guardar com muita diligência essa salvação. Quando o diabo chegar e lhe oferecer algo que aparentemente até é inofensivo, não vai lhe fazer tanto mal, você vai lembrar: não, eu tenho algo para proteger, é a minha salvação. Agora escute bem, essa proteção, ela é de forma individual. Eu não consigo guardar a sua salvação, Denilson, e nem você a minha. Eu não consigo, irmão Ademir, guardar a sua, e digo mais, nem a sua esposa guarda a sua. Lá em Ezequiel diz sobre a responsabilidade pessoal, e parece que é o capítulo 18, cada um é responsável pelos seus pecados. A alma que pecar, diz a Bíblia, me parece que é o capítulo 18 de Ezequiel, essa morrerá. O que eu posso fazer é orar pela minha esposa, orar pelas minhas filhas, elas orarem por mim, mas eu não posso guardar a salvação da minha esposa. Eu não posso guardar a salvação das minhas filhas. Eu não posso guardar a salvação dos meus amigos. É cada um. É você que tem que guardar a sua salvação. Por mais que o pastor lhe ajude, por mais que o dirigente da congregação lhe ajude, pregando, orando, intercedendo, visitando, aconselhando, quem guarda a sua salvação é você. Aleluia! Agora a pergunta que eu faço: qual a intensidade do desejo do seu coração em guardar o que Deus lhe deu? Qual a intensidade do desejo do seu coração de proteger essa salvação que Deus lhe deu? Há desejo no seu coração? Há vontade, há disposição em guardar? Se há, diga amém. Se há, diga comigo: eu vou guardar, eu vou proteger, eu vou ser mais diligente. Quando a voz do inimigo chegar nos meus ouvidos, eu vou repreender e vou dizer: não, aqui não, Satanás, eu tenho um compromisso com Jesus. Diligência, mas ele diz ainda no versículo 5: acrescentai a vossa fé. Além da diligência, qual outro caminho para não perder a salvação? Caminho do crescimento. Primeiro caminho é a diligência, para não perder a salvação. Segundo caminho, caminho do crescimento. Pedro diz assim: acrescentai a vossa fé. O aqui é craseado, significa acrescentai para a vossa fé. Ou seja, a pessoa aceita Jesus e ela tem agora aquela fé basilar, fundamental. Ela não sabe muita coisa de evangelho, mas ela já creu em Jesus, já se arrependeu, ela está salva. Aí muitos se acomodam por ali mesmo e levam uma vida, irmão João, superficial, sem raízes. Aí vem a pandemia, vem as dificuldades, vem a luta. Você pergunta: cadê o fulano de tal? Cadê tal irmão, tal irmã? Ele se perdeu. Por quê?
ele apenas viveu aquela fé superficial, aquela fé da emoção, aquela fé do primeiro amor, que não podemos perder, mas não podemos ficar somente nela. Que é aquela fé que você vem no culto, até pula, até grita, bate palma, e chora, e canta, e dança, e tudo isso é bom. No movimento pentecostal a gente aceita isso, dentro dos limites da palavra de Deus, tudo isso é maravilhoso, só que é algo apenas da emoção. É como aquela casa que o Senhor Jesus falou, que o homem que escuta as suas palavras e não guarda, é semelhante àquele homem que construiu uma casa sobre a areia. Não tem raízes, não tem fundamento, não tem base. E o que escuta as palavras do Senhor e guarda e pratica, ele é semelhante ao homem que construiu uma casa igual a outra, porém na pedra. A casa é igual, o que é diferente é o alicerce. Uma é sobre a areia, a outra é sobre a pedra. A que estava sobre a areia, diz a Bíblia, veio a chuva, veio o vento, a tempestade e levou embora aquela casa, porque não tinha raiz, não tinha fundamentos. Aquela outra que estava sobre a pedra, veio a mesma tempestade, o mesmo vento, mas ela não caiu, porque tinha raízes. E alguns aceitam a fé e ficam naquela fé superficial, apenas do glória a Deus, do aleluia, do chorar, do emocionar. É a fé do movimento das águas do tanque. É aquele crente lá de João capítulo 5, lembra do paralítico que estava esperando o quê? O anjo descer e de tempo em tempo movimentar as águas. É aquela fé, é culto de doutrina, pode falar? Aquela fé assim, pastor, quando tem campanha na igreja? Pastor, quando vai ter o congresso? Pastor, traz fulano aquele lá, uma bênção, hein? Traz Beltrano aquele lá, olha, quando ele vem a igreja fica avivada. Não, irmão, a igreja não fica avivada numa noite. Avivamento é uma coisa contínua. Não pense você que uma noite de congresso é avivamento, não. Não se engane que uma noite de festa, de campanha é avivamento. Pode ser o início de um avivamento, ou o desenrolar de um avivamento, mas um dia de festa com multidão, com pregador, não é avivamento, é apenas um movimento. O avivamento real é quando você recebe a palavra, seja no congresso ou no culto simples, normal como este, mas no dia seguinte, quando não tem culto, quando não tem live, não tem pregador, quando não tem movimento, mas tem luta, tem dificuldade, tem problema, você continua enraizado. Aleluia! Avivamento verdadeiro, genuíno, é quando o pastor não está perto para orar por você, para te visitar, o obreiro não está perto, você está só, humanamente falando, mas o Pai, o Filho, o Espírito Santo está contigo, e você sabe, como Jó falou, eu sei em quem tenho crido. Este é o avivamento. Mas aquele crente de João 5 estava esperando só um movimento que o anjo fazia de vez em quando. Esta fé não tem nada acrescentado nela. Aí o apóstolo Pedro, quando eu falo esse texto aqui, já falei em outras ocasiões, com outro foco, mas eu digo que ele é como uma receita de bolo, esse texto aqui. Quem sabe fazer bolo aí? Levanta a mão. Eu também sei, pelo menos o bolinho de chuva. É como uma receita de bolo. Você vai lá, coloca o ovo, né? Daqui a pouco um pouquinho de leite, um pouquinho de trigo, daqui a pouco um pouquinho de fermento e outras coisas mais que você quiser colocar, dependendo do bolo. Você vai acrescentando ingredientes. E Pedro, ele dá uma receita aqui para a nossa fé. Olha, acrescentai à vossa fé a virtude.
Aleluia. O crente aceita Jesus, mas ele vai crescendo, ele recebe virtudes que ele vai desenvolver e aplicar na própria igreja, no ministério. E acrescentar a virtude, diz aqui o texto, no versículo de número 5, a ciência, ou seja, ele vai buscar conhecimento, ele vai ler a palavra. Ele vai ler, vai estudar, ele vai para a escola dominical, para o culto de doutrina, ele quer aprender, ele quer ciência, ele quer conhecimento da palavra. Acrescentai a virtude, a ciência, e a ciência, diz o texto, a temperança, o domínio próprio. Ele vai se tornando um crente maduro, não é aquele crente que qualquer coisinha já se queima e quer sair da igreja, quer sair do ministério, não, ele é um crente maduro na fé, temperante. Alguém vem para ele e fala: olha, você viu o que aconteceu com o irmão fulano? Não quero nem saber, eu estou na minha fé aqui, estou na minha caminhada aqui, eu estou indo para o céu. Aleluia. Quem está caminhando para o céu, levante as mãos e glorifique a Jesus. A temperança, a paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, porque esse crente que agora já está maduro na fé, ele não está apenas naquela fé inicial, da emoção, ele sabe que às vezes Deus não vai resolver o problema. Porque no início da fé parece que as mensagens são todas essas, né? Deus vai resolver o seu problema, Deus vai resolver o seu problema. E a impressão é que dá aqui na igreja vai ser tudo mil maravilhas. Mas o crente que vai crescendo na fé, ele aprende a ter paciência. E por que paciência? Só precisa de paciência quem está enfrentando dificuldade. Porque isso nos remete a João 16:33. No mundo tereis aflições. Então, o crente, diga comigo, o crente precisa de paciência, porque ele vai enfrentar luta. Olha, se você quer um evangelho sem luta, sem dificuldade, sem problema, está no lugar errado. Veio no endereço errado, porque aqui a gente continua pregando que Jesus nos dá vitória, sim, mas Ele também nos permite passar por lutas e provações. Porque são as lutas que vão nos purificar, são as provações que vão tirar de nós os excessos. E aí você precisa o quê? Da paciência. E eu me dirijo a você agora, querido irmão, querida irmã, que está na luta, está na prova, tenha paciência. Jesus está contigo. Principalmente obreiros, hoje é culto de doutrina. Obreiro sem paciência, irmãos, é um desastre. Porque às vezes ele está sendo provado em pequenos detalhes, mas ele perde a paciência e perde a bênção. Pequenos detalhes ele está sendo provado. Às vezes o pastor fala: vamos provar nesse detalhe aqui. Ele logo perde a paciência, fala: não serve, tem que esperar mais um pouco. Não é? Ainda está cru o bolo, dá uma olhadinha no forno assim, não, tem que esperar mais um pouco, deixa chegar no ponto, ainda está muito cru, então precisa ter paciência, e eu peço muito a Deus essa paciência, porque não é fácil não, principalmente quem lidera, quem trabalha com o povo, com gente, não é fácil ter paciência, mas o Deus que dá a paciência está aqui. Eu quero até perguntar, quem quer paciência? Levanta a mão. Qual é a receita para ter paciência, irmãos? Tribulação. Está lá em Romanos, capítulo 12, né? Me parece. Ou 6. Se alguém puder ler para a gente aí. A receita para ter paciência é tribulação. Mas diz mais Pedro, além da paciência, a piedade. A piedade, a fraternidade o amor. Olha só, irmãos, quantas coisas a gente precisa acrescentar na nossa fé. Diga comigo: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, fraternidade, amor. Sabe o que é isso aqui? É a receita para não perder a salvação.
A gente vai crescendo na fé. Então, para não perder a salvação, primeiro, olhar para a salvação com diligência. Segundo lugar, crescimento espiritual. Coloque a mão no seu coração e diga comigo: eu preciso de crescimento espiritual. Agora eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração nesta noite. Crescer dói. Ninguém cresce sem dor. Vamos falar fisicamente? Se a pessoa precisa de força muscular, o que faz ela ter força muscular, crescimento muscular, é o quê? É o esforço. Se ela ficar sem esforço nenhum, pode perceber uma pessoa que sofre um acidente e fica lá numa cadeira de roda um tempo, daqui a pouco a perna diminui. Se o problema foi na perna, né? A perna diminui, o braço diminui, vai ficando atrofiado. A pessoa que está há muitos anos numa cadeira de roda, os seus membros são atrofiados. Eles diminuem. E o que é que faz aquelas pessoas ficarem tão fortes, né? Aqueles fisiculturistas que fala, né? Que disputam até aqueles corpos fortes e musculosos. O que faz ficar daquele jeito lá? Como que fica daquele jeito? Exercício. E exercício é algo prazeroso, que traz dor ou não traz dor? O que vocês acham? Quem acha que traz dor, diga amém. Quer ver um exemplo? Na pandemia alguém ganhou uns pezinhos aí, né? Eu também. Se for perder esse peso depois, você vai ter que caminhar, e caminhar bastante, viu, João? O João já até encolheu a barriga ali. Vai ter que caminhar, e caminhar bastante. E no primeiro dia, irmãos, parece que você levou uma surra. É assim ou não é? Você até diz: não vai dar, não vou conseguir, vou morrer, estou sem ar, acho que estou tendo um infarto. Meu Deus. Parece que levou uma surra, está morrendo. Hoje eu vi isso, eu estou falando porque eu vi isso. Cheguei em casa agora à tarde, não vou falar não, mas só tem duas opções, né? E vi alguém ali quase morrendo. O que está acontecendo? Estou cansada. Não é? Por quê? Requer sacrifício, dor. Na vida espiritual não é diferente. Só cresce espiritualmente quem passa pela dor. Só cresce espiritualmente quem enfrenta a dor da traição, da ingratidão, da frustração e outras dores. Mas tem um detalhe: quando você cresce espiritualmente e alcança uma maturidade espiritual, aí você dificilmente vai voltar para o Egito. Aleluia. Dificilmente, Modemir, vai voltar para a velha vida, porque vem a luta, vem a dificuldade, e entra e sai pastor, e sai líder, e entra líder, e você diz: não, eu estou firmado em Jesus. Quem está com a sua fé em Jesus, levante as mãos e dê um glória ao nome do Senhor. E por último, que a hora já foi. Então, primeiro, olhar com diligência, é o primeiro caminho para não perder a salvação. Segundo, crescimento espiritual. Terceiro, versículo 10, diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. O terceiro ponto aqui para você não perder a salvação é se empenhar para ter a convicção da sua vocação, do seu chamado e da sua eleição. A palavra aqui, versículo 10, dizendo: procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, quer dizer o seguinte: você, crente, tem que se empenhar. Interessante, irmãos, olha aqui, e eu já estou terminando, é que a salvação vem de Deus, amém, irmãos? É obra da graça, amém? Mas a manutenção dessa salvação é obra do homem, claro, ajudado pelo Espírito Santo, mas é o homem quem se empenha, porque aqui o empenho não é de Deus,
O empenho aqui não é do Espírito Santo, o empenho aqui é do homem. Pedro está dizendo: olha, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Então, para a gente concluir esse pensamento, é Deus quem salva, por intermédio de Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Isso não é obra minha nem sua, e eu recebi o presente, a salvação. Agora, para eu manter esse presente, para que eu não perca a salvação e o direito de ir morar no céu, é preciso empenho da minha parte. Vou usar uma palavra aqui, não se assuste. Crente folgado, espiritualmente falando, não vai entrar no céu. Crente relaxado, espiritualmente falando, não vai entrar no céu. Porque ele recebeu a salvação, mas ele não cuidou, foi como Esaú. Lembra de Esaú? Que tinha o direito à primogenitura. Fugiu a palavra. Primogenitura. Desculpa. Tinha o direito à primogenitura. Mas o que ele fez? Ele não cuidou, ele trocou. E trocou por o quê? Um prato de comida, de lentilhas. E depois buscou arrependimento e não encontrou. Buscou com lágrimas e não encontrou. Ele trocou. Ele jogou fora. Ele desvalorizou o direito à primogenitura. Então, é preciso que haja em nós um empenho, um esforço para garantir essa certeza da nossa vocação, do nosso chamado, da nossa eleição. E olha o que diz o versículo 10: porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. É a Bíblia que está dizendo. É que a tela ali hoje não está funcionando, né? Mas olha para a sua Bíblia, 2 Pedro 1:10, e leia com atenção. Esse versículo é maravilhoso. Olha o que diz a Bíblia, com atenção. 2 Pedro 1:10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Ou seja, que haja empenho em vós para segurarem esse chamado, essa eleição que vocês receberam. Porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçarão. Sabe o que eu quero concluir aqui com os irmãos e deduzir deste texto? É que quando o crente tropeça muito, é porque está faltando empenho. Está faltando um pouquinho mais de esforço. Mas eu quero agora fazer uma pergunta. Quem quer, a partir deste culto, se empenhar mais para estar cada vez mais firme com Jesus? Se coloque em pé. Não adianta, nós vamos orar agora, mas escute bem, não adianta transferir, olha, a culpa é do fulano, a culpa é do presbítero, é do pastor, é da irmã, é do irmão. É claro que os irmãos, nós erramos às vezes com os outros, e até podemos magoar alguém, isso acontece. Mas no que se refere à salvação, o guardião da sua salvação é você. O guardião da vocação e do chamado e da eleição que você recebeu é só você. Mesmo de longe, diga para quem está próximo de você: é você que é o responsável em guardar a salvação. Nem a sua esposa, nem o seu cônjuge tem essa responsabilidade. É só você. Agora, antes de orarmos, quem quer se esforçar um pouquinho mais para guardar essa salvação? Quero fazer uma pergunta, um convite para você que está em casa e você que está aqui no templo também. Você que quer dar um passo a mais, no sentido de estar mais perto de Deus, e precisa de ajuda, de oração, para conseguir cumprir isso que está na palavra de Deus. Não dá para vir muito aqui perto, né? Mas você pode vir no corredor, do meio, aqui na lateral. Nós vamos orar por você. E você na sua casa, pode colocar o seu nome aí no Facebook, no YouTube.
Falar, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. Quem precisa aqui no templo, vem aqui no corredor. Nós queremos orar por você. E aí, pela internet, você coloca o seu nome. E nós vamos orar por você também. Olha que lindo, olha, o poder da palavra. A pandemia talvez tenha esfriado alguns, mas não é a pandemia, não vamos culpar a pandemia. A pandemia foi apenas um meio, não é? Que revelou o que já estava no coração de alguns. Mas eu quero declarar, nós que estamos aqui, você que está na sua casa, nós vamos nos esforçar ainda mais. Nós vamos ser mais crentes agora. Nós vamos buscar mais a Deus agora. Nós vamos buscar mais ainda a convicção do nosso chamado, da nossa eleição, e nós vamos melhorar cada vez mais a nossa vida espiritual. Se isso é verdade, curva a sua cabeça agora e comece a buscar o Senhor em oração. Vou pedir para os pastores que estão aqui levantarem as mãos e dirigirem para lá e orarem por esses irmãos, enquanto nós oramos aqui no microfone. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, na Tua presença nós estamos reunidos, e depois de falarmos aqui a Tua palavra, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela vida destes Teus servos que vieram aqui à frente, aos corredores, precisando de uma ajuda espiritual, precisando de oração, e nós colocamos diante de Ti agora a vida de cada um deles, estes que estão também pelas suas casas, na internet, lá no Facebook, no YouTube, e precisam da Tua ajuda, da Tua graça. Senhor, estenda as Tuas mãos, renova, ó Deus, reaviva, desperta, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha agir através da Tua palavra na vida dos Teus filhos. Meu Pai bendito e santo, nos ajuda a nos mantermos fiéis até o fim. Nos ajuda, Senhor, a nos mantermos na Tua presença, sem olharmos nem para a direita e nem para a esquerda, confiando apenas em Ti, Jesus. E sabendo que o Senhor é aquele que nos ajuda nas horas difíceis, e que o Senhor está conosco para nos garantir a vitória. Nós declaramos, ó Pai, que toda obra do maligno seja desfeita, toda a intenção satânica de parar a caminhada do Teu filho, da Tua filha, sejam desfeitos agora, que todo laço do maligno seja quebrado, aleluia, que todo projeto maligno para parar a caminhada da Tua igreja seja agora destruído pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Opera maravilhas, reaviva, renova, restaura, é o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Levante as duas mãos bem alto, diga comigo: eu vou olhar com mais diligência para a minha salvação, vou crescer na fé, e vou me empenhar cada vez mais para guardar o que o Senhor tem me dado. Quantos estão felizes? Dêem glória ao nome de Jesus.